Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo do livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito Remédio, hoje conversando sobre a aceitação. Vamos dar início? Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar, nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Olha que interessante, né? Muito disso que se fala da gente ter essa liberdade de pensar e de agir, né? E de pensar assim, somos todos duais, ou seja, nós temos algumas partes já mais aprimoradas, melhores, e outras ainda em construção, né? E todos, incluindo nós. E às vezes a gente permite mesmo, né, de forma consciente ou não, que o outro, que essa parte ainda em aprimoramento, que essa parte um pouco mais primitiva do outro, que esse lixo, né, emocional e mental que ele tem, e também nós o temos, né, mas permitir que esse lixo mental ou emocional dos outros nos atinja. Mas bem disse ali, né, nós devemos nos dar essa liberdade de pensar ou de agir. Ou seja, se somos bondosos, se a gente faz uma atitude que é positiva, mas o outro recebe isso de uma forma muito ruim, de uma forma que ele está comentando ali, né, muito ingrata, que não seja a nossa escolha, porque a gente tem escolha sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né, que não seja essa nossa escolha que a gente opte por nos magoar, ou então por ter atitudes vingativas, né? Então, às vezes a gente está num dia bom, né, num dia sereno, num dia agradável, e a gente está ali cumprimentando os outros, ali no início da manhã, né, com um bom dia. E às vezes, se a gente não recebe em troca um bom dia, né, seja porque as pessoas não comentam, não sequer respondem, né, ou se respondem muito mal, às vezes a gente se magoa profundamente. E às vezes basta aquela pequena atitude para que o nosso dia seja então contaminado por aquilo que o outro tem de pior, né? E veja bem o quanto a gente se fere nesse movimento de permitir que o lixo alheio chegue a nós, né? E é como se diz, de uma forma consciente ou não, às vezes a gente, por uma série de razões, permite que esse lixo vá entrando na nossa vida e que crie raízes, né? Raízes de mágoa, raízes vingativas. E é interessante perceber nas reuniões mediúnicas que acontece muito disso, né? Ou seja, a pessoa já não está mais egoísta, já não está mais num estado emocional ou mental em que ela só quer o próprio bem dela, em que ela está começando ali a engatinhar de praticar o bem, de já ter atitudes melhores, mas em não recebendo reconhecimento alheio, se magoa profundamente, né? Ou então começa a perseguir o outro por não ter tido reconhecimento ou ter tido uma ingratidão muito grande, persegue vidas e vidas, paralisando a própria vida, ou seja, por uma escolha, né, consciente às vezes ou não, mas por uma própria escolha, né? E que a gente não faça isso com a nossa própria vida, sabe? Eu acho que é um chamado de que a gente olhe e fale, eu tomo as rédeas da minha vida. O estoicismo, né, que é uma corrente filosófica bem assim popularizada nos dias de hoje, ela fala uma coisa muito bonita, que é que a gente não se preocupe ou não dê atenção àquilo que não está sob o nosso controle. E o que, que seria esse não estar no nosso controle? As atitudes dos outros, a forma como os outros levam a vida, a forma como os outros reagem a nós, né? E a vida como um todo, ela não está muito no nosso controle. Então, que isso não fosse motivo para que a gente desviasse a nossa rota ou nos contaminasse com isso. Não está no nosso controle. Se não está no nosso controle, não tem por que a gente se preocupar ou se magoar com isso. Seria o nosso papel, então, o que está no nosso controle? Tomar a liberdade de agir, né? Não dá poder sobre o outro, sobre aquilo que o outro nos fez, que a gente não reaja, mas tem essa postura ativa de agir segundo as nossas próprias concepções e sobre aquilo que a gente entende que é melhor para a gente, né? Vamos continuar? Se o outro tem um comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Somos nós que decidimos como agir. Não devemos reagir, mas aceitar o outro tal qual é e prosseguir, igualmente aceitando que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós, ou seja, focar.
naquilo que a gente sabe que é bom e melhor para nós. E que bonito, falando ali em cima, né? Que a gente saiba agir e não reagir, ou seja, se o outro tem uma postura de ingratidão, ou se o outro tem uma postura, como ele disse ali, medíocre em relação a mim, que eu não reajo da mesma forma, porque reagir é eu não penso sobre isso e então respondo de forma automática. E nesse responder de forma automática, normalmente a gente revida, né? Então, se me falaram algo negativo, revido eu, reajo da mesma forma, né? E ele fala ali dessa liberdade de agir, ou seja, mesmo diante daquilo que fazem para mim, seja uma ofensa, seja um desrespeito, né, seja algo que poderia me magoar, que eu escolha não fazer isso por mim. Mas por quê? Porque é isso que é o bom e adequado para mim, né? Então, quantas doenças, né, quantas mágoas, quantos ressentimentos a gente cria por estar simplesmente reagindo às pessoas. E aí é interessante pegar esse gancho que a Hamed sempre comenta da autorresponsabilidade. E às vezes a gente pensa assim, o outro me feriu, o outro me magoou, e ainda sou eu que tenho que me considerar responsável por isso. Mas é porque é o seguinte, a parte do outro fica com o outro. Como a gente bem disse ali em cima, não tem como a gente controlar o que o outro vai fazer. Não é o culpando que as coisas vão mudar. Entenda, o outro é o outro. E a parte dele, a responsabilidade que cabe a ele, é, vai entrar, né? É lei universal, que a cada um é dado aquilo que faz, né? Então, vai haver essa colheita, que não sejamos nós esses cobradores da vida, né? Esses cobradores dos outros, mas que a gente entenda que ainda assim, mesmo diante de situações muito ruins, a gente tem a responsabilidade por nos amar profundamente, de entender, eu escolho não me magoar, eu escolho não me ferir, eu escolho fazer diferente. A gente tem essa possibilidade de escolha. É isso que é o bonito da autorresponsabilidade. Ou seja, eu deixo com o outro aquilo que lhe cabe, mas faço a mim o melhor possível. Então, entre decidir me magoar com alguém e perdoar, perdoo por mim, por seguir em paz, por entender que mesmo diante de alguma ofensa, eu posso fazer diferente. Então, é muito sobre não dar aos outros um poder que é nosso. Se eu tenho esse poder de agir da forma como eu desejo e entendo que é mais adequado para mim, que eu não dê esse poder aos outros, né? E que é muito sobre isso, né? Se o outro é ruim comigo, então eu sou ruim com o outro. Ou seja, eu estou dando ao outro o poder de decidir como é que eu vou reagir, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Que é para o nosso próprio bem, seja física, porque tantas doenças têm esse fundo emocional de mágoas e ressentimentos profundos, de ingratidão, psíquica e emocionalmente também, a gente vai adoecendo ali nas nossas esferas, né? Ou seja, dando o poder ao outro de conduzir a nossa vida. E a gente vê muito isso, né? Com os encarnados aqui na nossa vida material, mas também do outro lado, paralisando a nossa vida, as nossas oportunidades de crescimento, as nossas oportunidades de fazer diferente. Gente, é sempre sobre nós. Né? É sempre a gente nos tratando, nos amando, nos cuidando tanto que a gente decide por caminhos menos tormentosos, né? Então, é, em vez da mágoa, em vez do rancor, em vez do revide, em vez da vingança, que a gente saiba dar passos para se libertar dos outros, né? Porque o que nos prende de fato aos outros, né? E por vidas e vidas, e renovando ali o mesmo vínculo e às vezes sempre ali piorando as coisas, é a vingança, é o ressentimento, é a mágoa. Então, que saibamos nos libertar. E isso está no nosso controle, né? Por incrível que pareça, isso está no nosso controle, que a gente saiba pegar tudo isso e seguir em frente, né? Fazer essa aceitação. Aceitação de que às vezes o outro não vai mudar. Então, veja bem, né? Muito se diz assim, por que que eu tenho que me responsabilizar pela forma como eu vou agir diante da vida? Porque imagina a gente esperar que o outro mude, que o outro faça o melhor para que então a gente possa ter uma vida mais serena. A gente não vai ter essa vida mais serena se a gente estiver sempre à espera do outro para nos dar paz, para nos dar serenidade. É dar muito poder ao outro, aos outros, à vida, né? E não, na verdade, é sobre nós, é a nossa própria evolução. Somos nós que temos que decidir e falar: olha, independente do que esteja acontecendo lá fora, eu sei que eu posso me manter sereno, em paz, com a minha consciência limpa, e é isso que importa, né? E seguir, né? Olha que bonito. A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmo e nos outros. E é tão bonito como a vida é esse reflexo, né? Aquilo que está no nosso interior
se reverbera no exterior, que é isso, né? Quando a gente se aceita e se ama profundamente, a gente é capaz de perceber ali os nossos vícios, as nossas tendências, os nossos hábitos ruins. E mesmo tentando fazer profundamente diferente, muitas vezes a gente cai. Então, isso nos dá também isso de aceitar que o outro também passa por esses processos, que também é difícil para o outro, que mesmo às vezes a gente tentando insistentemente ali, muitas vezes a gente cai, nem imagina o outro, né? Pensar que acontece a mesma coisa com o outro. Então, quando a gente se aceita, é capaz de também aceitar o outro. E é ver ali, né, Jesus na hora da crucificação, o que fala, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Olha que bonito, que é um profundo entendimento de que como disse Hamed ali em cima, né? As pessoas dão o que têm, né? Que é aquilo que a gente comenta aqui também, tá todo mundo dando o seu melhor, ainda que nesse melhor as pessoas sejam sim muitas vezes más, muitas vezes nos magoem, mas entenda, muito raramente alguém quer deliberadamente nos ferir, né? As pessoas querem ser felizes pelo meio que elas acham mais fácil, pelo meio que elas acham que é melhor, e muitas vezes isso acaba nos ferindo, né? Mas entender, tá todo mundo dando o melhor, né? Então, Jesus entendia, aquelas pessoas não podiam fazer diferente, não conseguiam, estavam num grau evolutivo muito diferente, mas por ter essa aceitação, né, e por já ter subido essa escala evolutiva muito grande, né, é que entendia. Não sabem o que fazem, tá tudo bem, né? Aquilo do ancião, né? Do adulto, quando olha para a criança e fala assim: tá tudo bem, tá nas primeiras lições, então não pode fazer diferente, está dando aquilo que está fazendo aquilo que é compatível com a sua idade, com a sua etapa evolutiva, né? Existe em Jerusalém a Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico chama-se Bethesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar o outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Essa pergunta, queres ficar curado, deve ser entendida no seu significado mais profundo. Nela podemos sintetizar tudo o que Jesus ensinava e fazia. Trata-se de indagação que exige da criatura uma renovação das estruturas internas e igualmente das externas, uma verdadeira transformação psíquica. Olha que bonito, né? Em muitas das curas de Jesus, você vê essa fala recorrente: queres ficar curado, né? Que queres que eu faça ali? Na outra passagem, uma das outras curas, ele fala a mesma coisa, né? Ou seja, é preciso que, para que a gente colha resultados diferentes, a gente tenha atitudes diferentes, né? E essas atitudes viriam, de fato, de uma transformação do nosso exterior, né? De fazer diferente no nosso exterior, mas também no nosso interior. Casando muito com aquilo que a gente disse anteriormente, né? De que aquilo que a gente vivencia por fora é aquilo que reside dentro de nós, né? Então, se eu não me transformo interiormente, consequentemente, vivenciarei, né, muitas coisas compatíveis com essa necessidade minha interior, né? Então, para que eu mude, para que eu seja de fato curado, física, mas também espiritualmente, eu preciso fazer diferente. Eu preciso querer ser curado, eu preciso fazer esse movimento por mim, né? Então, queres ficar curado, né? E muitas vezes ele fala ali, né? A tua fé te curou. Ou seja, é claro que com os poderes, né? O magnetismo extraordinário que ele tinha, ele com certeza podia fazer essa cura exterior, mas ela vinha muito mais dessa vivência, né? Interior da criatura de querer ser curada, né? E aí, então, Jesus também podia curar, ou seja, a tua fé te curou, né? E era isso que ele sempre dizia, porque é preciso, de fato, que esses movimentos da alma interiores também reflitam no nosso exterior. Eu quero ser curado, eu quero ser diferente, e então posso ser transformado, né?
Quando alguém é abordado assim, com uma questão tão incisiva e responde: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Presume-se seja uma criatura que se sente vítima de um destino cruel e completamente impotente diante da existência. Quem se posiciona dessa forma não admite ser responsável por suas desditas e sempre acusa os outros ou as circunstâncias por não se sentir feliz ou sadio. Olha que interessante, né? Que ele comenta, né? Que ele vai perguntar. é, então, ele já está ali, né? O enfermo já está ali há 38 anos, e aí ele fala, né? Queres ficar curado? E ele fala: Olha, eu não tenho como cair na água, porque eu sou paralítico, não tem como eu me jogar água, não tem ninguém que faça isso por mim, logo, eu não sou curado. E ele fala muito, comparando isso com essa atitude vitimista que a gente tem, de estar sempre à espera de outro para que possa então fazer algo por nós. E olha que interessante, né? Se a gente leva essa postura vitimista, o que hoje a neurociência, inclusive, já fala que é um vício, ou seja, a gente se alimenta. Então, se a gente vê a vida com esses olhos muito vitimistas, é natural que a gente vá atraindo cada vez mais circunstâncias a nos provar que aquilo que a gente fala é o certo, né? Que aquilo que a gente pensa é o correto, que aquilo de fato existe. Então, o que que precisaria, né? Indo para já uma questão lógica também, claro, espiritual ali de Jesus, mas mostrando que psiquicamente também funciona assim. Quando eu proponho a ver que a minha vida é minha responsabilidade, que são a partir dos meus atos que a minha vida se modifica e que eu tenho controle sobre esses atos, mas não sobre os outros, né? Então, que eu não fico à espera do outro, que eu não fico culpando os outros, quando eu saio desse vitimismo, então posso fazer com que então a minha vida seja diferente, né? E muitas vezes, nessa atitude vitimista, a gente não faz um confronto interior, né? Tá sempre achando, não, mas a culpa é do outro que me respondeu de certa forma. Não, mas foi porque ele fez aquilo que eu reagi daquela forma. É pensar, de fato o outro fez isso. Tudo bem, ele tem a parcela de responsabilidade dele. Mas e a nossa? E a nossa de, diante daquela mesma circunstância, poder fazer a escolha de ou eu vou revidar, ou eu, entendendo o espírito imortal que sou e que sou responsável pela minha existência, pelo aquilo que me ocorre, escolho fazer diferente. Escolho perdoar, escolho sair dessa situação, escolho tomar as rédeas da minha vida e fazer diferente, né? E é interessante porque é isso, é uma dinâmica. Significa que tem duas pessoas envolvidas nessa dinâmica, né? E que se a gente não olha a parte que nos liga a outra pessoa, que nos liga a esses mesmos comportamentos, se a gente não se olha, não consegue se enxergar, não consegue enxergar os defeitos e as necessidades que tem, né? Então não muda. Então, consequentemente, vai sempre atraindo as mesmas pessoas e circunstâncias. Então, veja o nosso papel de autorresponsabilização também em tudo isso que a gente vive, né? Então, saiamos dessa postura vitimista, né? Quem se posiciona dessa forma não admite ser responsável por suas desditas, né? Ou seja, por aquilo de ruim que me acontece, né? Por aquilo que está me acontecendo na vida. Se eu não olho, se eu não vejo a minha parcela de responsabilidade, seja na forma como eu lido com a vida, às vezes de uma forma vitimista, seja às vezes só culpando o outro, mas sem ver também quais são os meus atos que fazem com que a pessoa reaja daquela forma, né? Então, não consigo mudar. Estou sempre culpando o mundo e as circunstâncias. E é interessante porque depois você vai ver que pode mudar, né? E eventualmente a vida faz isso conosco, ou seja, nos muda as circunstâncias e as pessoas, e às vezes a gente continua vivenciando as mesmas coisas. Será que o problema é de fato o outro? Claro, também é o outro, mas não somos nós, as nossas necessidades e a forma como a gente reage à vida, né? Então, é ir percebendo esses movimentos da vida. Poxa, mas parece que mudaram as circunstâncias, mudaram as pessoas, mas eu estou vivenciando a mesma coisa. Será que a culpa é dos outros? Será que a gente não tem responsabilidade nenhuma nisso, né? Então é começar a enxergar com esses olhos da alma, né? Que eu não sou vítima, eu estou sendo responsável por aquilo que acontece na minha vida. Eu tenho que tomar as rédeas e fazer diferente, porque ao fazer diferente, ao fazer escolhas melhores, as consequências vão ser mais amenas também, né? São indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmos para expor e refletir sobre seus atos, pensamentos e emoções, né? Então, ali, quando acontece algum desentendimento, alguma discussão, tá sempre falando do outro, tá sempre falando da vida, mas nunca olha para aquilo que fez,
para as suas emoções, para os seus sentimentos, para os gatilhos que tem, para as crenças de vida que tem a mudar, né? Tá sempre ali, não, mas é porque o outro fez isso. Não, mas é porque a vida tá assim, porque fulano que fez tal coisa, né? E aí nunca se olha para dentro, porque como a gente diz, a nossa vida exterior é reflexo do nosso interior, né? Então, ao levar uma vida muito carregada, muito vitimista, de que eu não sou responsável e não sou culpado por absolutamente nada, que o problema são os outros, a gente vai estar sempre atraindo mais do mesmo. E qual é a necessidade que a vida tem de renovar essas mesmas experiências, né? De trazendo sempre a mesma coisa, que a gente possa se olhar, né? Para que às vezes a gente pare e fale assim, olha, se esse exterior está muito igual, tem alguma coisa interiormente que eu tenho que mudar, porque senão vai ser mais do mesmo. Né? E é bonito que a vida vai trazendo essas coisas, por quê? Para que a gente possa se ver, né? Para que a gente possa se olhar, para que a gente possa ver o que que a gente pode mudar ali, né? Somos pessoalmente responsáveis durante um diálogo, apenas culpam ou acusam as pessoas com quem convivem e criminam a tudo e a todos pelas próprias desventuras. Então, nunca é responsável por nada, né? E é como se dar ares de perfeição que às vezes a gente não possui, né? Sem sombra de dúvidas, na grande maioria das vezes a gente tem arestas a polir, né? E as pessoas e as circunstâncias vão sendo trazidas para que a gente olhe, olha, aqui eu tenho que modificar tal coisa, aqui eu posso fazer diferente, né? Então, entenda, as circunstâncias, as ocasiões sempre surgem e é sempre a parcela de responsabilidade dos dois. Então, assim, é deixar ao outro a sua responsabilidade, mas é em todos esses conflitos, em tudo isso que nos ocorre, ver o que que eu posso fazer diferente, o que que a vida está querendo me ensinar aqui, porque sempre tem um porquê, né? Sempre tem uma razão, sempre tem um motivo ali atrás. Né? E que bastaria que a gente tivesse essa boa vontade de ver qual é a parcela de responsabilidade que eu tenho nisso aqui, pegar e mudar, né? Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Entretanto, se o enfermo respondesse, sim, é claro que eu quero me curar, poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude, de autorresponsabilidade. Presume-se que ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e se submete à terapia de renovação íntima. Né? Então, se Deus nos perguntasse, queres ficar curada? E a gente falasse, sem sombra de dúvidas, eu quero. Né? Ali já demonstra o comprometimento de uma alma que entendeu que a vida é a soma das coisas que ela necessita viver, então que, portanto, tudo tem ali um porquê, um sentido por trás, né? E aí se compromete profundamente a se fazer feliz, né? A tomar as rédeas da própria vida, a responsabilidade pelas coisas que estão sobre o seu controle, né? E pela forma de reagir à vida, reagir às pessoas, isso está no nosso controle. Jesus Cristo, médico das almas, não olha só sintomas externos, mas quer a transformação interior, a mudança integral do ser humano. No fundo, as criaturas imaturas desejam uma cura imediatista para os seus males, não aspirando senão a mudanças superficiais. Então, é interessante, né, que nesse imediatismo, muitos de nós, assim, né, a grande maioria, talvez quase todos, né, muito imediatistas que somos, queremos a cura, queremos a melhora das nossas circunstâncias exteriores sem fazer nada para isso, né? A cura imediatista para os seus males, não aspirando senão a mudanças superficiais. Então, para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz, a gente quer que o outro mude, que as circunstâncias da vida mude, fica sempre à espera da mudança do outro, da mudança do mundo, mas não se compromete em falar, pera, isso é minha responsabilidade, independente do que o outro faça, independente de como a vida seja a minha vida, é a minha felicidade em jogo, né? E é amando profundamente a vida e, gente, entrar no fluxo da vida, né? É entender Deus é abundância, é esse fluxo divino que sempre nos renova em amor, em oportunidades, né? E é entrar nesse fluxo divino, se ver profundamente amado por esse Pai, né? Que não é injusto, mas que deseja de nós esses movimentos renovadores, a mudança
E em conformidade com as leis da vida, quando me esforço, também o exterior se modifica, né? É aquela coisa, quando me transformo, o mundo não é mais o mesmo. Porque impacto de algum modo as pessoas, ainda que inconscientemente, mas se o meu olhar muda, tudo muda, né? E é entender muito isso, né? E é, de fato, se firmar muito bem nisso e ter atitudes compatíveis, né? Exigem sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre os seus caprichos infantilizados ou desejos precipitados. Querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. E é uma pergunta que eu me faço com frequência, né? Porque, assim, para a gente viver bem, né? As coisas que realmente importam, esses valores espirituais, eles têm um valor gigantesco. E como tudo aquilo que tem um preço alto, né? A gente tem que pagar por isso, né? Então, às vezes a gente quer viver na ilusão, viver ali nos nossos confortos e pagar preços muito irrisórios por isso, né? Mas tudo aquilo que tem de fato valor é preciso, né? Um burilamento grande da alma, um aprimoramento compatível com aquilo que a gente deseja viver. Então, se a gente deseja paz, deseja serenidade, deseja essa felicidade, muito a gente vai ter a fazer, né? Muito trabalho a ser feito, a deixar que as opiniões dos outros, que os atos dos outros de ingratidão, de não reconhecimento, não tenham um peso sobre nós. Então, imagina o quanto a gente vai precisar perder em orgulho, em vaidade, quanto a gente vai precisar crescer, né, nessa serenidade, nessa paz interior, nesse movimento renovador de fazer diferente. Então, um preço alto para a gente ainda, né, mas compatível com aquilo que a gente deseja viver, né? Esse preço não se paga com alta ilusão, com atitude de vitimização ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. Todavia, já curado, esse enfermo denuncia Jesus a seus inimigos, que procuravam um pretexto para prendê-lo e executá-lo. Assim, prossegue o apóstolo João na sua narrativa. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. O mestre Nazareno aceitou a atitude de ingratidão do ex-paralítico por saber que tudo obedece a um ritmo natural e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Então, é interessante, né? Compatível com o grau evolutivo que ele tinha, né? Entendeu que faz parte do ritmo da vida, que é como resposta àquele grande ato maravilhoso de o curar. Na verdade, ele recebeu essa ingratidão tremenda, né? Mas recebeu com serenidade, por entender. Esse indivíduo ainda não é capaz de me retornar aquilo que eu fiz a ele, né? Então, entendia a idade evolutiva, entendia o grau evolutivo em que esse espírito estava e sabia que um dia se comportaria de forma diferente, mas agora eu não podia esperar uma atitude outra senão a que ele teve, né? Então, que isso não sirva também de lição, né? Está todo mundo tendo atitudes, está tendo comportamentos compatíveis com sua idade evolutiva. Se a gente está sempre esperando do outro, um engano muitas vezes, né? Por que que a gente quebra as nossas expectativas? Por que que a gente se ilude em relação às pessoas? Porque não é capaz de enxergar qual é a etapa evolutiva daquela pessoa. Então, ao ter comportamentos compatíveis com aquela etapa evolutiva, a gente se frustra, a gente se magoa. Mas entender que aquela pessoa poderia, de fato, dar um comportamento diferente, ter tido uma atitude diferente, muitas vezes não. E muitas vezes a gente vai perceber que ao querer, ao tentar que essa pessoa fosse diferente, ela está só respondendo aquilo que é compatível o melhor dela naquele momento, né, que é o melhor dela. Então, o nosso papel seria também ver de fato o que, é que a gente pode esperar das pessoas, das situações, da vida, porque as pessoas estão dando sinais, né? E bastaria que a gente tivesse esse olhar mais atento, claro, focando na melhor parte do outro, mas entendendo qual é o limite que o outro tem, até das respostas que ele pode dar, né? Então, se eu estou sempre à espera de mudar o outro ou de mudar o mundo, eu vou paralisar o meu processo evolutivo. Porque imagina, eu vou ter que esperar que a pessoa faça diferente para que então eu me sinta feliz e realizada. E aí
é quase assim uma sentença de infelicidade, porque a pessoa vai estar sempre tendo os mesmos comportamentos compatíveis com a etapa evolutiva que ela está vivendo, e nisso, às vezes, nos ferindo ou nos magoando sistematicamente, né? E qual deveria ser o nosso papel? Deixar a ela a responsabilidade dos seus atos, mas mudar os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, não permitir ou não dar poder aos outros de nos magoar. E a gente tem essa possibilidade bem firmada de, olha, você só pode ir até aqui. A partir daqui eu não deixo que você me magoe, não deixo que você me frustre, porque entendo, inclusive, qual é a sua idade evolutiva e o que eu posso esperar de você, né? Cristo possuía amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e cada qual atinge uma paisagem existencial de acordo com a posição em que se encontra. A gente fala que essa evolução espiritual poderia ser comparada a uma escada infinita. E eu vou ver a paisagem a partir do quê? Do degrau que eu estou, né? Então, quem está ali no degrau mais alto consegue ver a vida e consegue ter atitudes compatíveis e melhores, compatíveis com esse degrau em que se encontra. Já um que está ali muito no raso, não tem como ter compatível atitudes, pensamentos e atos compatíveis com quem está mais lá em cima, né? Então, é uma compreensão, uma aceitação profunda das pessoas e das coisas. E vem muito aquela a história de Chico, né, que falava, olha, dou aos outros a liberdade de serem quem são, eu vejo a vida e os outros tais quais eles são, mas amigo, me dou o direito de ser sempre melhor, de me burilar, de fazer o meu autoaperfeiçoamento, porque sei também que isso vai me trazer melhores consequências, uma melhor colheita ali no futuro, entende? Então, é a nossa evolução, é o nosso processo evolutivo, isso é individual, né? Mesmo que a gente queira fazer isso pelo outro, não tem como. É se frustrar, é desrespeitar o outro, é um processo de não aceitação que nos frustra num primeiro momento, mas também está frustrando o outro, que muitas vezes não pode dar aquilo que a gente quer, né? A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. E que bonito pensar que a evolução é essa espiral, né? E que cada um de nós está em algum grau determinado dessa espiral, sempre subindo, alguns a passos mais avançados, outros a passos mais lentos, mas cada um vivenciando aquilo que é, aquilo que tem dentro de si, né? Aquilo que pode dar naquele momento. E que é devagar mesmo, como ele diz ali, se infiltram pouco a pouco e germinam durante os séculos, né? A entender que Deus tem essa paciência infinita conosco, sabe quais são os nossos limites e aquilo que pode esperar de nós. Então, também nós deveríamos fazer isso com os outros, né? Essa aceitação profunda primeiro de nós mesmos e depois da vida e dos outros como um todo, entendendo que tudo que nos acontece tem um sentido e um aprendizado. Eu acho que se a gente leva a vida com esse espírito de aprendiz, sabe, de não pessoalização. Se não fosse por essa pessoa, seria por outra, porque eu precisava, necessitava viver essa experiência. E o porquê, as razões de eu necessitar disso, aí deveria sim um motivo de eu parar, me observar, observar a minha vida, entender as minhas crenças e falar: não, deixa, não preciso mais disso, já posso evoluir um pouquinho mais, e de repente aquilo deixa de acontecer, ou eu deixo de me importar tanto, e aí o peso disso diminui drasticamente, né? Para que a gente saiba fazer todos esses movimentos. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que pode se considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Então, que a gente faça essa aceitação da vida, dos outros, de nós mesmos, e comprometidos com o nosso processo de mudança interior, que entende que ao mudar o nosso interior também o exterior se modifica, né? E ver que é uma postura de mudança gradativa, mas que a gente tem esse ânimo de se aperfeiçoar, de se melhorar para nós, para o outro e para o mundo também, né? E entender que a vida está sempre o mesmo, né?
daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, então nos renovemos, né? Saímos dessa atitude vitimista, dessa atitude de culpabilização do outro, deixemos a responsabilidade com ele. Isso não está no nosso controle, isso não é da nossa alçada. Deus está vendo, observa bem tudo e todas as coisas, né? Então, que nós, encarnados e desencarnados também, possamos entender e aceitar que os outros dão aquilo que têm. Mas no que depender de mim, naquilo que está sob o meu controle, eu mudo, eu melhoro, eu faço diferente por mim e por toda a humanidade, né? Nesse ciclo bonito de renovação, de amor e de aceitação. Gente, então é isso. Uma boa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente saia dessa culpa do outro, né? Tome as rédeas da nossa vida e transformemos integralmente a nossa vida e o nosso ser, sobretudo, né? Então, um beijinho, boa semana.